Olá, vamos comunicar? É hora de diálogo, é hora de trocar informações, é hora de partilhar, é hora de dividir comunicação, que na verdade se multiplica. Eu sou Gilberto Vilela e você agora faz parte do projeto Oratória em Casa. Seja muito bem-vindo. Vamos comunicar, vamos trocar informações sobre comunicação. Todos nós sabemos que a comunicação é algo desafiador. Todos nós sabemos que a comunicação faz parte da nossa vida 24 horas. E por isso é algo de extrema importância. E agora, em casa, quer trazer esse momento, este espaço, para a gente discutir sobre comunicação com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com as nossas potencialidades, com as nossas qualidades, com tudo que nós temos de características, enfrentando os desafios da comunicação. Vamos comunicar, vamos trocar informações a respeito de algo tão importante que faz parte da nossa vida. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Instagram. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Facebook. E seja bem-vindo também, você que vai nos acompanhar depois, mesmo que não seja ao vivo, você que vai assistir também através do YouTube Gilberto Vilela. É sempre muito bom estar aqui com vocês. A Marcela está chegando aqui no Instagram, está chegando aqui também o Agnaldo Júnior, sempre participando conosco. E você já sabe, você que está aí no Facebook, dá o seu tchauzinho aí para que eu possa identificar que você está participando conosco. E é claro, gente, faça a sua pergunta, faça o seu comentário. Aqui é diálogo, não é monólogo. É um espaço para a gente trocar informações. A Águida está chegando aqui. Boa noite, Águida. Minha irmã Águida, que completa hoje mais um aniversário. Parabéns. Deus que ilumine os seus caminhos. Deus que continue te dando força para ser essa pessoa guerreira, batalhadora, líder de tantas situações. Então, Deus que te dê muita força. E o grande presente, é claro, estamos vivos. Então, que Deus te ilumine muito. Parabéns para você. Júnior está chegando aqui também através do Instagram. Vamos chegando, gente. Vamos chegando que a gente já está comunicando. Vamos aproveitar esse nosso domingo para a gente encerrar o outono e começar o frio que já bateu a porta aí por várias vezes. Então vamos aquecer a nossa comunicação, vamos aquecer o nosso diálogo, porque, gente, comunicar é preciso, é imprescindível a comunicação em nossa vida. Inclusive, vocês devem ter acompanhado aí nos últimos dias a respeito de uma situação que tem acontecido que envolve muita questão da comunicação. Uma situação terrível em Goiás, em que está sendo procurado um rapaz chamado Lázaro Barbosa, um rapaz de 32 anos, que é suspeito, né, é um suspeito de matar 4 pessoas da mesma família. Inclusive, tem havido aí um alto investimento das polícias, com certeza, que faz um trabalho para localização, e a comunicação tem tudo a ver com esse processo. Inclusive, eu acompanhando alguns noticiários na última sexta-feira, o Jornal Nacional, por exemplo, chegou a comentar que um dos principais problemas nessa captura seria a falta de comunicação. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Segurança Pública informou que a comunicação é feita dentro da base e as equipes agem com ali ações, agem com estratégias pré-determinadas. E, inclusive, para ajudar nessa comunicação, para ajudar nesse processo, a comunidade montou grupos que, através do celular, eles se comunicam. Por quê? Porque está todo mundo apavorado com a situação. Está todo mundo com medo de ser uma próxima vítima, todo mundo com medo realmente desse momento de terror.
E isso tudo, gente, a comunicação, ela é imprescindível para que a polícia possa montar estratégias, para que a comunidade possa se comunicar, possa dialogar e, com isso, às vezes até fugir, mudar de casa, mudar de ambiente, para fugir de uma situação que tem sido terror em Goiás nos últimos 12 dias. Isso tudo mostrando que a comunicação, ela é imprescindível em nossa vida. Ela faz parte de nossa vida e inclusive como situações de estratégias. Não é mesmo o Genair que está chegando aqui, sempre participativo conosco? Então, gente, a comunicação é algo que faz parte da nossa vida e que nós precisamos desenvolver cada dia mais. E, inclusive, quando se fala de comunicação e quando se fala de um diálogo, o diálogo é algo que às vezes envolve duas pessoas, ou às vezes até mais pessoas, e nós precisamos atentar a várias informações para que esse diálogo possa acontecer efetivamente. Um dos detalhes é quando se fala sobre a questão das distrações. Não é mesmo, Bruno Freitas, que está chegando aqui? Por que a questão das distrações? Às vezes eu estou discutindo alguma coisa com alguém, mas ao mesmo tempo eu mexo no celular, eu olho para os lados, eu manuseio objetos, e isso pode trazer uma conotação de que eu não participo efetivamente daquele diálogo, de que eu efetivamente não estou ali pleno, presente naquela comunicação. Isso pode prejudicar que o diálogo realmente aconteça de forma completa e eficiente, ou seja, as tantas distrações. Essas distrações podem trazer um tom de desinteresse para aquele momento de comunicação. E, inclusive, essas distrações, elas chegam também, às vezes, a incomodar o interlocutor, ou seja, chegam a incomodar aquela pessoa que fala com você. Porque se eu me distraio com várias coisas, se eu não presto atenção naquilo que a pessoa fala, a pessoa que fala comigo pode ficar desmotivada para aquele momento de comunicação e pode também não conseguir se concentrar totalmente, justamente porque eu não presto atenção naquilo que ela fala. Às vezes a pessoa tem que ficar repetindo alguma frase, às vezes tem que ficar repetindo alguma ideia. Por quê? Porque eu não me concentrei. Eu não prestei atenção efetivamente e me distraí com várias informações, com várias coisas que não deveriam estar ali naquele momento. E hoje, gente, quanta coisa distrai a gente, hein? Quanta coisa dificulta a comunicação. Não é mesmo, Cirlane, que está chegando aqui? Obrigado pela presença. Então, gente, a comunicação, o diálogo, ele exige uma demonstração e, de fato, exige um interesse. Ou seja, eu estar interessado naquele momento, eu estar interessado naquilo que o outro fala. É a questão do ouvir, que a gente sempre tem discutido aqui. Inclusive, na live anterior, eu falei um pouco para vocês sobre um serviço social que é feito, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Como vai você? É um trabalho feito especificamente para ouvir as pessoas. Então, você que não viu, veja essa live nós tivemos, né, no domingo passado. Você que viu, reveja, inclusive através do YouTube, onde nós falamos um pouco a respeito do CVV. A Marcela está dizendo aqui que a comunicação existe até mesmo entre os bandidos para que eles fujam do momento em que serão pegos. Eles usam a comunicação sempre entre os outros, ou seja, claro, é uma forma de comunicação. É através da comunicação que são montadas as estratégias, seja por parte de quem está fugindo, seja por parte de quem está em busca de capturar um fugitivo, por exemplo. E isso, inclusive, envolve vários códigos específicos, ou seja, envolve ali um código que às vezes ele vai ser utilizado
e só mesmo algumas pessoas vão entender aquele código. Por exemplo, a polícia tem o seu código, ou seja, a sua forma específica de comunicação. Uma pessoa que é um fugitivo também, um suspeito, ele também pode ter um linguajar específico que só quem convive com ele, só quem é do meio vai conseguir codificar e decodificar aquela informação. Então, é tudo uma questão de estratégia. É igual a gente mesmo, às vezes a gente consegue conversar com uma pessoa com um código específico, com algumas palavras específicas, com um vocabulário diferente, que só determinada pessoa consegue entender efetivamente aquilo que eu falo. Por exemplo, essa semana uma pessoa estava comentando comigo que assistiu a uma live relacionada à educação. E aí um monte de conteúdo técnico que a pessoa não estava entendendo nada. Por quê? Porque a pessoa não era da área, não é da área de educação. Então não deixa de ser um código, é um linguajar para uma função, por exemplo, específica. Então isso tudo interfere no processo de comunicação. Concorda, Rosinha, que está chegando aqui, Lucas Melo, também Joelma. Fiquem à vontade aí para fazer os comentários de vocês, deixar as perguntas, fiquem à vontade. Então, gente, cada um tem sua forma de comunicar. Cada um tem sua forma, às vezes, determinados grupos vão se comunicar e vão ser entendidos de acordo com aquele linguajar. O meio de comunicação entre as pessoas, né, que é utilizado. E essa, independentemente do meio que é utilizado, do código que é utilizado, é necessário que haja realmente um interesse de quem fala, um interesse de quem ouve, para que o interlocutor possa querer, de fato, continuar aquele processo de comunicação. Ou seja, haver uma intenção e uma atenção para aquela pessoa com quem eu falo. Então, são formas de incentivar que o outro fale e é uma forma também de fazer com que o diálogo, de fato, aconteça. Então, gente, isso às vezes acontece, por exemplo, nessa falta de atenção, né? nessa falta de interesse. Às vezes acontece muito uma questão que é interromper. Às vezes uma pessoa fala e o outro vem e interrompe, corta o raciocínio, não espera o outro terminar a frase, às vezes é ansiedade. Então nós temos às vezes essa mania de interromper aquilo que o outro fala. Porque eu quero, às vezes, completar o raciocínio dele e nem sempre isso é efetivamente aquilo que eu pensava. Já aconteceu com você, Isa Cris Silva, que está chegando aqui. Então, é algo também que nós nem sempre aguardamos a conclusão daquilo que o outro tem a dizer para nós, e isso interfere muito. Isso corta o raciocínio do outro, dificulta o diálogo com o outro, e então tumultua. É sempre interessante que a gente não deduza simplesmente aquilo que o outro vai falar, mas que a gente, de fato, preste atenção naquilo que o outro vai falar, e eu sei que isso às vezes é desafiador, prestar atenção 100% até que o outro conclua, mas é necessário para que a gente não tire conclusões precipitadas. E é claro, gente, que nós precisamos considerar que quem fala precisa ter a atenção para não ficar falando o tempo todo. Para que ele fale, mas também que dê ali oportunidades do outro participar daquele processo, que dê oportunidades do outro também se envolver, porque senão vira monólogo, senão não é diálogo. Então é interessante que eu evite interromper o raciocínio da pessoa que fala, mas quem fala, ou seja, no momento em que é o emissor, ele também precisa estar atento para não ficar naquela situação de que fala, repete, começa a ser totalmente prolixo, então, e aquilo cansa. Nem todo mundo quer ouvir uma coisa totalmente repetitiva. Já aconteceu com você isso alguma vez? Você conhece alguém
começa a falar, fala repetidamente e não tem novidade nenhuma na fala. Já aconteceu isso alguma vez? Pode citar aí para a gente alguma situação e vamos comunicar. Então, é interessante que a pessoa tenha essa abertura para falar de uma forma mais direta. É claro que é uma situação que eu devo falar de uma forma mais direta, mas que eu também não comprometa o conteúdo que eu falo. Eu preciso ser mais direto naquilo que eu quero levar até o outro, mas desde que eu não perca conteúdo. Desde que eu não deixe aquela informação incompleta. Então, é importante ser, digamos, conciso, sem prejudicar o diálogo, sem prejudicar aquele conteúdo que de fato eu quero falar. Tem, inclusive, gente, uma orientação na questão da oratória, que é o seguinte: que quando uma pessoa começa a falar demasiadamente sobre o mesmo conteúdo, começa a rodear ali, repetir, começa a ficar às vezes até cansativo. Isso às vezes pode demonstrar uma certa fraqueza do discurso. Por quê? Porque um discurso que é realmente convincente, um discurso que é realmente algo que leva o outro a acreditar em você, é um discurso mais direto. É um discurso que não fica toda a vida aquela situação. É um discurso que realmente ele leva a informação de uma forma mais rápida, mais prática e ele sem perder conteúdo. Enquanto que o discurso que fica toda vida, toda vida, toda vida, toda vida, dá a entender que a pessoa está ali tentando arrumar argumento para poder convencer o outro, para poder persuadir o outro, e dá voltas, dá voltas, dá voltas. Isso então pode enfraquecer a situação. Faz sentido para você? Então fique à vontade para comentar conosco e vamos comunicar, vamos partilhar informações. A Joelma que está chegando aqui. Joelma Melo que está chegando aqui através do Instagram. Seja bem-vinda, Joelma. Então, gente, a questão de quem fala também é necessário que tenha um certo controle do tempo em que vai falar, para que o outro possa também participar desse diálogo. Inclusive, gente, tem uma questão que às vezes as pessoas falam demasiadamente, até por questões relacionadas à ansiedade, porque vai ali como uma metralhadora que dispara aquele monte de informações, às vezes até por falta de organização do raciocínio, tem receio de perder, às vezes, alguma informação. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer por esse e por vários outros motivos. Então, é aquela questão de querer jogar aquele monte de informações para não perder nenhum detalhe que gostaria de falar, porque é muito comum que alguém fale algo, interrompa o seu raciocínio e você perca ali. Você perde aquela sequência em que você estava. Por isso que é sempre interessante a gente ter muito domínio sobre aquilo que a gente fala. Porque mesmo às vezes cortando um pouco ali do raciocínio, você consegue voltar naquele conteúdo. A Marcela está dizendo aqui que é um discurso sem argumentos, de quem não tem comentários acertados. Pode ser realmente, Marcela. É um discurso, às vezes, com muitos, mas fracos argumentos. Como diz uma amiga minha, é falar certo e falar acertado. Então é isso que é o mais interessante a gente fazer. Falar certo, mas falar acertado. E nesse falar, nós precisamos estar atentos nesse discurso, nesse diálogo, nessa troca. Nós precisamos estar atentos a falar, mas também a ouvir. Porque, gente, ouvir o tempo todo pode ser até entediante, pode ser um tédio. Você ficar o tempo todo só ouvindo, e é louvável ouvir, nós sempre comentamos sobre isso aqui. Ouvir é algo realmente muito positivo. Mas você ficar o tempo todo só ouvindo também pode ser algo negativo. Pode ser que eu não consiga o tempo todo ouvir.
Não é mesmo, Lucas Moreira? Seja bem-vindo aqui conosco. Então, ambos precisam ouvir e ambos precisam falar. É a questão da escutatória, que nós sempre temos comentado aqui, tem até algumas lives a respeito disso, e da oratória, ou seja, ora um fala, ora um escuta. Então, é aquela questão que ambos participam do processo. Não é mesmo, Vanessa Silva? Obrigado aqui pela presença conosco. Então, gente, é a questão de tanto oratória quanto escutatória, para que eu possa, de fato, me sentir inserido nesse processo, para que eu possa, de fato, me sentir participativo, envolvido nesse diálogo. Eu, de fato, me sentir como alguém que fala, como alguém que escuta e como alguém que realmente dialoga, e não como alguém que tem apenas um modo ali naquele processo de comunicação. E como foi comentado, né, ali pela Marcela, por outras pessoas, essa questão de eu ter argumentos que sejam argumentos fortes, que sejam argumentos convincentes, que vão de fato levar o outro a defender a sua ideia. Não é, gente, aquela coisa de eu inventar situações que às vezes no momento pode até levar o outro a acreditar, mas que com o passar do tempo, aquela máscara, digamos assim, pode cair. O que a gente quer que caia hoje não é só a máscara, né, que nós utilizamos por questão de segurança e que é extremamente necessária, mas quantas máscaras existem por aí de pessoas que falam, 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 mas que na verdade tentam te convencer, tentam às vezes até te enganar, e no momento você pode até acreditar naquela situação. Mas com o passar do tempo, você vai verificar, eu vou verificar, que aquilo não passou de um momento de engano, de um momento em que a comunicação, a oratória, estaria sendo usado até de uma forma enganosa, de uma forma de ludibriar as pessoas e levar vantagem através das palavras. Então, é uma questão, gente, que a gente sempre comenta que é uma comunicação, a comunicação ideal seria a comunicação do ganha-ganha, em que eu ganho ao expressar, eu ganho ao me comunicar com você e você também ganha ao receber aquela informação. Você ganha ao captar aquele conteúdo que eu falo. Concorda, Miriam? Está chegando aqui, obrigado pela presença. Então é a comunicação do ganha-ganha e não a comunicação do ganha-perde, em que só alguns ganham e o outro acaba perdendo. Então, nesse mundo tão individualista em que a gente vive, nesse mundo de tanta competição, a comunicação do ganha-ganha é uma comunicação de fato muito necessária. Não é mesmo? Glaucio está chegando aqui, também está chegando aqui o Ramon Campos. Oi, Ramon, muito obrigado pela presença, obrigado também ao Glaucio por estarem aqui conosco, participando através do Instagram. E vamos comunicar. Afinal de contas, aqui nós estamos num diálogo e não num monólogo. Fique à vontade para concordar, para discordar. Vamos trocar informações aqui nesse projeto, que é o projeto Oratória em Casa. E, gente, é claro que muitas informações pode acontecer, às vezes, no processo ali de diálogo, enquanto eu falo com o outro, enquanto o outro fala também, pode acontecer, às vezes, de eu até precisar, mesmo que o outro preste atenção, pode acontecer, às vezes, de eu ter que repetir alguma informação que eu disse e que pode ter passado desapercebido pelo outro, mesmo que ele preste atenção. Isso é normal. Mesmo que o outro preste atenção no conteúdo, pode ser que às vezes um detalhe ele não entenda por causa de uma palavra, ele não entenda porque ali naquele momento ele acabou pensando uma outra coisa, ou ele pensou uma coisa diferente. Aí, gente, é que entra a questão do feedback. Aí é que entra a questão do retorno. É igual eu sempre comento aqui com vocês, por exemplo. De repente você não entendeu,
ou você discorda daquilo que eu falei. Então, às vezes, é muito importante que eu tenha o retorno do outro para que de fato eu possa ter certeza que o outro entendeu aquilo que eu falei. Às vezes acontece até de eu precisar de repente resumir aquilo tudo que eu falei em algumas pequenas palavras ou algumas pequenas frases, para que de fato o outro possa entender o conteúdo que eu de fato falei, que eu de fato emiti. E até para ter certeza que o outro entendeu. Porque eu ser claro, isso é muito relativo. De repente eu penso que estou sendo claro, mas para o outro, nem sempre isso é sinônimo de clareza. Clareza para mim pode ser, de repente, não clareza para o outro. Eu não sei o que passa na cabeça do outro. Esse é o grande desafio da comunicação. Não saber o que passa na mente do outro. E com isso a gente não sempre precisar pensar no outro para que eu possa, de fato, comunicar com ele. A Marcela está dizendo aqui que o ganha-ganha tem que saber é, o que tem de melhor, né? Ou seja, o que tem de melhor, aquilo que tanto eu quanto o outro possa ganhar. Realmente é um processo de comunicação que, como nós estamos vendo aqui hoje, envolve muita coisa. Eu comecei citando para vocês aqui a situação lá de Goiás, né, do fugitivo da polícia, que já está há 12 dias, a não ser que nesses últimos minutos agora aconteceu alguma coisa diferente que eu não estou sabendo. Se alguém está sabendo aí, me conte, me atualize. Então, mas para que de fato a polícia possa agir, para que de fato o suspeito possa ser preso, exige muita comunicação, exige muita estratégia. E assim é no nosso dia a dia. E assim é na nossa vida, para que de fato a gente possa ter uma comunicação eficaz. O Ramon Campos, está dizendo aqui que o outro é um, não eu. Exatamente, Ramon. E quando eu vou me comunicar, eu preciso considerar o outro. Eu preciso considerar o outro, porque afinal de contas é para ele que eu falo. É igual quando eu falo aqui para vocês. Eu preciso ter noção que tem pessoas com entendimentos totalmente distintos. E é por isso que é sempre importante que eu dê essa abertura para que você comente, para que você discorde, porque de repente eu posso falar uma coisa que você não vai entender. De repente eu falei rápido, de repente eu falei de uma palavra que você não entende, uma palavra desconhecida, um assunto diferente. Então realmente eu preciso considerar o outro. O outro é um e não eu. Então, cada um é uma realidade, cada um é uma situação totalmente diferente. E a comunicação precisa considerar isso. Inclusive, gente, eu preciso fazer uma reflexão aqui com vocês hoje, resumindo aqui, né, a nossa live de hoje, essa necessidade de considerar o outro, essa necessidade de ter uma comunicação ganha-ganha, essa necessidade de falar e dar espaço também para o outro falar, e essa necessidade de nós realmente termos estratégias na comunicação para que eu possa realmente atingir aquilo que de fato eu preciso. E eu preciso, então, também, nessa questão de considerar o outro no processo de comunicação, eu preciso citar para vocês aqui hoje, em relação também ao outro, uma questão que eu vivo no momento e uma questão que todos os outros vivem no momento, que você sabe muito bem o que é. Quando eu falo de 500.000, quando eu falo de 500.000 com você, nesse momento, o que vem na sua mente? 500.000. Você deve ter ouvido essa expressão aí durante a semana, e você, inclusive, hoje já deve ter ouvido mais de 500.000.
Então, é uma situação que nós vivemos hoje e que é uma situação que nós precisamos mais do que nunca considerar o outro. A Cirlane está dizendo aqui, mais alguém quer comentar? É a Natane Brisa, obrigado pela presença aqui conosco. A Cirlane Martins está dizendo aqui, né, que 500 mil de mortos na pandemia. Gente, mais de 500 mil pessoas no nosso país. Você já pensou? 500 mil pessoas. Como é que fica a questão que a gente está discutindo aqui do outro? Então eu quero trazer, a Celinha está chegando aqui também, no finalzinho da nossa live. Quero trazer essa reflexão aqui para a gente encerrar a nossa live de hoje, já que nós falamos tanto dessa questão de considerar o outro, e eu preciso considerar o outro no processo de comunicação, mas eu quero encerrar essa nossa live de hoje trazendo uma reflexão. É uma reflexão, tá, gente? Se você discorda, fique à vontade para questionar. A Michelle está dizendo aqui, tantas vidas perdidas, quanto sofrimento, quantas famílias enlutadas. Gente, aqui eu estou falando de mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil de vidas, um horror. Mas isso eu estou falando apenas de mortes. E a quantidade de pessoas doentes, e a quantidade de sequelas, e a quantidade de pessoas que vão adoecer, que vão continuar doentes. Então, isso tudo eu preciso ligar isso à comunicação de hoje, porque é a consideração do outro, é o cuidado com o outro. Então, é um alerta que eu quero deixar como reflexão para nós no final dessa live, porque é uma realidade que eu preciso estar cada dia mais alerta, e eu sei que está difícil para todo mundo. Quantos comportamentos nós tivemos que mudar, quantas situações nós tivemos que adaptar, mas quanta gente está sofrendo. Então, é um alerta para a responsabilidade de cada um de nós. É um alerta para a responsabilidade de cada um de nós e, é claro, dos governantes. Então, eu vou terminar a nossa live de hoje em relação à questão, né, do outro, que o Ramon, de fato, é tempo de cuidado, com certeza, é tempo de cuidado. A Marcela está dizendo aqui que a dor, às vezes, é só quando é perto da gente. Tem gente que pensa assim, né? Cuidar de si e cuidar do outro. É o que o Ramon está dizendo aqui. E na comunicação não é diferente. Eu preciso cuidar daquilo que eu falo e eu preciso cuidar também para que o outro entenda aquilo que eu falo. Porque a vida dele é outra, totalmente diferente. Então, em relação especificamente, né, ao momento de pandemia que nós vivemos e que alguns, não sei porquê, ainda não conseguiram perceber essa realidade tão difícil, essa dificuldade que nós temos aí de saúde, saúde física, mental, espiritual, social, como diz aqui o Ramon. Então é mais do que um alerta de como está a minha comunicação com o outro, mas também de como está o meu respeito ao outro, o meu respeito a mim, porque quando eu me coloco em situação de risco, é também uma falta de respeito comigo. É claro que a gente precisa fazer tanta coisa, mas muitas que de repente a gente pode evitar para não virar um suicídio coletivo. Então, gente, é uma live sobre comunicação, é uma travessia que a gente está e que se Deus quiser, nós vamos ter em breve situações para celebrar, situações para comemorar, e eu espero que nós estejamos vivos para isso.
Então, para encerrar, gente, eu sei que o assunto é muito interessante e a gente pode até voltar a falar um pouco sobre isso, né, depois, novamente. Eu quero que deixar uma reflexão para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Daqui a um tempo, e eu espero que seja breve, nós vamos nos lembrar desse momento que nós vivemos hoje. Eu espero que estejamos vivos para isso. E eu quero estar vivo, porque, gente, eu quero viver demais. Eu tenho amor à vida, eu já vivi demais, já fiz muita coisa, já estou no lucro, mas ó, fica registrado, eu quero viver muito, se Deus quiser. Mas então daqui a um tempo, né, que nós estaremos vivos, tem um comentário aqui, o Ramon está dizendo que a etimologia da palavra respeito perpassa no considerar o outro, olhar de novo. Isso aí, Ramon, considerar o outro, com certeza. Então, que assim seja, Michele, que a gente viva muito. Então, gente, daqui a um tempo que nós estaremos vivos, se Deus quiser, estaremos vivos. Quando nós olharmos para esse momento, quando você for de repente rever essa live, quando você for de repente rever algo que você deixou de fazer, o que fez nesse período, eu quero deixar uma reflexão para uma pergunta, para uma situação que nós vamos, se Deus quiser, refletir e responder daqui a um tempo. O que eu tenho feito, o que eu tenho feito para ajudar a evitar essa tragédia? Então, com essa pergunta que daqui a alguns anos nós vamos responder, daqui a um tempo, que seja breve, nós vamos responder, eu encerro a nossa live de hoje. O que eu tenho feito para ajudar a evitar essa tragédia? Tchau, gente.